Entrou? Boa tarde, pessoal. Salve, salve, tribo SST. Bem-vindos ao projeto SST 1234, onde nós realizamos live às 12 horas e 34 minutos falando sobre segurança e saúde no trabalho. Um abraço para a Wesleyane, que acabou de entrar, o Francisco e também a nossa amiga, que eu não consegui aqui ler o nome dela, o Israel. Um abraço para o Israel. Pessoal, vamos lá. Hoje a nossa live é sobre um tema muito interessante que eu gosto muito de falar. Tem a ver com a segurança do trabalho. Isso mesmo. Antes de iniciar o conteúdo, queria saber se vocês me ouvem bem, se conseguem me ouvir, se o vídeo está travando ou não. Como é que tá aí? Tudo tranquilo? Tudo certinho? Um abraço para a Edilene Brito, que acabou de entrar. Tudo tranquilo? Show de bola. O Márcio também. Abração. Show de bola. Pessoal, antes de iniciar, deixa eu deixar aqui alguns recados para vocês. Primeiramente, não sei se vocês viram no Stories anteriores, nós fizemos uma enquete sobre como deveria ser o formato das lives, se vocês estavam ou não gostando. Então, a maioria das pessoas disseram que sim, que estão gostando do formato das nossas lives, né, no formato do nosso projeto. Mas, ao mesmo tempo, fiquei alegre em saber que vocês estão gostando, mas, ao mesmo tempo, fiz algumas anotações para buscar, sem dúvida nenhuma, melhorias para o nosso projeto, para as nossas lives, tá bom? Então, a outra pergunta foi sobre o seguinte: se vocês preferiam que as lives do projeto SST 1234 fossem realizadas de segunda a sexta-feira ou todos os dias, incluindo sábado e domingo. Então, a maioria decidiu para que nós fizéssemos lives de segunda a sexta-feira, não no sábado e domingo. Porque às vezes, final de semana, o pessoal quer mais dar uma relaxada, quer passear, quer ir curtir uma praia, a família, coisa e tal, e às vezes não tem muito tempo de estar ligado nos conteúdos. Sem dúvida nenhuma, acatei então essa decisão, que agora as lives do projeto será segunda a sexta-feira às 12 horas e 34 minutos. Isso também vai me ajudar um pouco a focar mais no conteúdo e poder fazer uma live com mais qualidade para vocês, tá bom? Então vocês saem ganhando com isso, eu também saio ganhando. É um aprendizado, a gente está aqui construindo, né, esse relacionamento, essa jornada. E foi uma experiência maravilhosa durante essas 2 semanas. Na primeira semana realizamos sim as lives no sábado e no domingo. Nessa última semana apenas no sábado, no domingo não realizamos. E a partir de hoje fica então aqui comunicado para vocês, decretado. Um abraço aí para o Maicon. Fica decretado que nós vamos realizar as lives de segunda a sexta-feira às 12 horas e 34 minutos. Beleza? Com isso, a gente vai ter mais tempo para poder se organizar e realizar sempre uma live com um melhor conteúdo. Eu vou ter então aí mais tempo para estar preparando o melhor conteúdo para estar entregando para vocês aqui com toda alegria. Beleza? Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo e segurança do trabalho, que é um tema que eu sou apaixonado, gosto muito de falar sobre isso. Então vou contar um pouco para vocês da minha experiência, de como eu iniciei a minha consultoria em segurança do trabalho. Vou abrir um momento para vocês fazerem perguntas também, vocês fiquem à vontade se tiverem alguma dúvida, e também quiser fazer algum apontamento sobre alguma coisa. Eu acredito que muitos dos que estão me acompanhando já são empreendedores aí na segurança do trabalho e também poderão contribuir com essa live, com esse momento, tá certo? Em primeiro lugar, o tema de hoje, porque muitos colegas, eles perguntam
dicas sobre como abrir uma consultoria em segurança do trabalho, vale a pena empreender com SST? E aí sempre no direct eu estou ali respondendo o pessoal, então eu pensei o seguinte, vamos fazer uma live contando um pouco aí da minha história, como foi que eu iniciei a minha consultoria, né? Não necessariamente é para dizer o que Gustavo é, o que Gustavo faz, não, é apenas para vocês poderem servir como um parâmetro, talvez possa inspirar, trazer aí uma dica para alguém também iniciar o seu negócio na área de segurança e saúde no trabalho. Beleza? Então vamos lá. Sabemos que a segurança e saúde no trabalho ela é regida por leis, por normas, né? As famosas normas regulamentadoras, as NRs, que inclusive estão sendo atualizadas. E com isso as empresas elas têm várias obrigações e precisam cumprir com essas obrigações legais, obrigações sejam elas trabalhistas ou previdenciárias. E o que é que acontece? Muitas dessas empresas, elas demandam, elas precisam de serviço de segurança e saúde no trabalho. Mas nem sempre a empresa possui o SESMIT, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina no Trabalho. Quando essas empresas não possuem o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, médico do trabalho e os demais profissionais do SESMIT, o enfermeiro do trabalho e o auxiliar de enfermagem, se faz necessário que essa empresa contrate os serviços de um profissional especializado em SST para que venha cumprir com essas obrigações, por exemplo, com a elaboração de programas e laudos de SST ou com treinamentos e demais outros serviços que são demandados por essas empresas. E aí que entra então a necessidade de que um empreendedor, alguém que trabalha na área de segurança do trabalho, possa resolver esse problema, que na verdade empreender não deixa de ser isso, você resolver problemas, você prestar um serviço, você ir lá e entregar um produto ou serviço para determinada empresa. E aí o que é que acontece? Quando a empresa não tem SEST, precisa de um profissional. Precisando desse profissional, entra então aí o profissional de segurança do trabalho, que é um empreendedor na área, ele presta um serviço, ele oferece um serviço, um produto voltado para a área de segurança e saúde no trabalho. E aí, bem rapidamente, eu vou contar para vocês como eu iniciei minha consultoria em segurança e saúde no trabalho. E aí vocês também podem fazer comentários e perguntas com relação a isso. Lá no início, já em 2012, quando eu ainda trabalhava em uma construtora aqui na cidade onde eu moro, em Caruaru, Pernambuco, eu conheci um engenheiro de segurança do trabalho, que continua sendo ainda um parceiraço, um amigo meu, o nome dele é José Ferrari, e ele me fez o convite para nós iniciarmos uma consultoria em segurança do trabalho. Eu ainda era o técnico de segurança do trabalho nessa construtora onde trabalhava, e esse engenheiro, então, ele montou essa consultoria e me chamou para ser parceiro junto com ele. Beleza, eu gostei muito da ideia, só que naquele determinado momento, entre 2012 e 2013, eu não poderia largar o meu emprego CLT como técnico de segurança do trabalho na construtora, porque era aquele trabalho que pagava as minhas contas e eu não poderia naquele determinado momento tudo e começar a empreender com segurança do trabalho. Então, qual foi a nossa ideia? Ele começaria então a prestar os serviços de segurança do engenheiro de segurança, e eu estaria dando suporte a ele nas horas vagas, nos momentos em que eu poderia fazer alguma coisa, eu ia estar ajudando o meu parceiro, aí, o meu sócio nessa consultoria. Então, geralmente eu fazia os contatos com as empresas, com outros profissionais, para que a gente conseguisse serviço e o engenheiro ia lá e executava o determinado serviço. E aí o tempo foi passando, eu fui me especializando em algumas áreas, ministrando também alguns treinamentos. Então, além de ser o técnico de segurança do trabalho na construtora, eu ministrava, por exemplo, os treinamentos da NR35 para outras empresas. E também em horas vagas eu elaborava, por exemplo, o PPRA, ou ministrava algum treinamento da CIPA, de EPI ou de prevenção e combate a incêndio. E aí a gente ia então caminhando nessa jornada. Aconteceu que em 2013
esse meu parceiro, ele teve que voltar para a cidade natal dele e não poderia mais continuar comigo a consultoria. E aí foi necessário eu tomar uma decisão. Ou eu largaria o meu emprego na construtora e passaria nesse exato momento a assumir a consultoria, nós já tínhamos alguns clientes, já realizavam alguns trabalhos. Ou eu continuava sendo o empregado lá na construtora, não tem nada de errado com isso, e eu finalizar. E a terceira opção seria eu conseguir uma outra pessoa, um outro profissional para se tornar meu parceiro ou meu sócio nessa consultoria, para que eu pudesse assim continuar prestando os serviços para os clientes. Então foi o que eu fiz. Eu convidei um outro colega que era técnico de segurança do trabalho para ele ser sócio comigo nessa consultoria. Então ele ia executando os serviços e eu continuava sendo técnico de segurança do trabalho ainda na construtora. Resumindo a história, para não prolongar muito e a gente entrar aí nas dicas sobre a consultoria de SST, chegou um determinado momento que esse colega, esse sócio, ele também quis abrir mão da consultoria, não dava mais para continuar, achou melhor abrir um negócio sozinho, e aí sem nenhum problema a gente chegou a um acordo, e chegou o momento em que eu tive que tomar a devida... Já vou comentar sobre o que o Jonas está falando aí. Tive que tomar a decisão de largar o meu emprego CLT, como técnico de segurança do trabalho na construtora, e passar então a ser um empreendedor em segurança do trabalho agora de forma integral, então prestando serviço. Então eu fiz um acordo com a construtora, né? E aí quando eu fiz esse acordo, eu deixei de ser empregado, ser o técnico de segurança da construtora e passei aí a ser um consultor de segurança do trabalho dessa mesma construtora. Então, graças a Deus, deu muito certo esse passo que eu dei, então, para assumir a consultoria, né? Então, e foi bom porque eu deixei de ser técnico, mas continuei prestando serviços naquela empresa. Bem provável que, devido ao trabalho que eu já vinha realizando há vários anos, por conhecer a empresa, por conhecer cada um dos canteiros de obra, os trabalhadores, os engenheiros, isso facilitou bastante. E aí eu pude me dedicar, então, 100% à consultoria de segurança do trabalho, onde eu prestava consultoria agora para essa construtora e ainda elaborava programas, laudos e treinamentos em outras empresas. E a partir daí eu comecei a visualizar novos clientes que eu poderia então atender. E como está a consultoria hoje? O Mike está perguntando. Então, de forma resumida, hoje continuo atuando na área, né? Nossa consultoria tem o nome Mais Preventiva Segurança do Trabalho. Aqui a gente atua em Pernambuco, mais precisamente em Caruaru e região, mas também atendemos alguns clientes na capital e tem sido maravilhoso. Então, alguém pode estar perguntando, vale a pena, Gustavo, investir em consultoria de segurança do trabalho? Sim, vale a pena, vale muito a pena empreender na segurança do trabalho. Sim, os riscos, vai haver sempre o bônus e o ônus de cada área, tanto de você ser um empregado, um profissional CLT, como você se tornar um consultor em segurança do trabalho. Tem pessoas que possuem o perfil de ser empregado, de querer essa segurança, essa estabilidade, de que no final do mês o salário vai ser depositado na conta e não tem problema nenhum. Isso é do perfil de cada pessoa. Já tem outros profissionais que preferem arriscar um pouco mais e tentar empreender na área e com isso tentar almejar aí ganhos maiores, e que também não tem nenhum problema, sem dúvida nenhuma, é muito bom você fazer isso. E aí o que acontece? Muitos profissionais têm dúvidas com relação a como abrir uma consultoria, quais os serviços prestar, quais são os principais riscos no início, o que é que tem que se preocupar. E aí a gente vai falar isso, né? O Rafael está perguntando, Gustavo, como você fez para adquirir novos clientes? Exemplo, alguma apresentação? Vamos lá, Rafael. De início, a primeira dica é o seguinte: você tem que conseguir o teu primeiro cliente. Consiga o seu primeiro cliente
e você vai conquistar novos clientes. Por quê? Por que, Gustavo, você está falando isso? O serviço, isso por experiência própria, o serviço de consultoria em segurança do trabalho, como outros serviços de consultoria, seja consultoria empresarial, seja consultoria na área fiscal, na área tributária, consultoria contábil, são serviços de extrema confiança. Então, geralmente, os serviços de consultoria, você consegue eles muito mais por indicação do que por marketing, do que propaganda, do que publicidade. Porque é algo de muita confiança. Você já pensou? A empresa ela vai abrir as portas para você entrar nela, para você conhecer o processo produtivo, você conhecer a matéria-prima, a forma que aquela empresa trabalha. Então, às vezes, principalmente nessa questão de segurança do trabalho. Então, tem empresários que eles são receosos com relação a, de início, já abrir as portas sem conhecer aquele profissional, sem conhecer aquela empresa, e abrir as portas e você entrar dentro dessa empresa e conhecer a fundo tudo que se encontra ali. O Mike falou algo interessante, network. Isso, network é importantíssimo. Então, as dicas, como você pode iniciar a conquistar clientes? Existem duas formas que de início pode ajudar muito o profissional de segurança do trabalho. A primeira é você fazer uma parceria com o escritório contábil. Isso, os contadores, eles estão ali realizando as demandas contábeis, tributárias da empresa, né, questões fiscais, principalmente de pequenas empresas. Os escritórios contábeis, eles geralmente têm esse perfil de tomar conta de pequenas empresas. E se você for analisar, são essas as empresas que às vezes demandam mais serviços de consultoria, porque grandes empresas geralmente possuem o CERT, possuem os profissionais de segurança do trabalho, geralmente são esses quem realizam os treinamentos, quem realizam os documentos, os laudos. Inclusive, já a gente vai falar sobre qual é o tipo de serviço que você pode oferecer, sendo você um consultor de segurança do trabalho. Mas voltando ao ponto com relação de como conseguir mais clientes, que inclusive foi o nosso colega aqui que perguntou sobre isso, não esqueci o nome dele agora, mas eu estou respondendo aqui, que é o que mais importa. Fazer uma parceria com um contador, uma contadora, com um escritório contábil, isso vai, sem dúvida nenhuma, ajudar muito a consultoria de segurança do trabalho. Por quê? Porque, geralmente, essas demandas de fiscalização, da realização dos exames médicos, da elaboração do PPRA, PCMSO, análise ergonômica, geralmente, nas pequenas empresas, essas demandas elas são solicitadas pelo escritório contábil. E às vezes aquele escritório contábil ele não tem parceria com consultoria nenhuma, com profissional nenhum de segurança do trabalho. Então, esse poderia ser a primeira dica, você fazer parcerias com o escritório contábil. Isso já vai ajudar você a ter novos clientes. Porque imagine o seguinte, o cara é o contador daquela empresa, então ele já toma conta das contas, né, faz esse controle contábil. Então já existe uma relação entre a empresa e o contador. Bruno está falando ali. Um abraço para aí, Bruno, meu irmão. Ansiosos que querem queimar etapas e se tornarem consultores, almejando os ganhos e esquecendo de se preparar. Qual a dica? Boa pergunta, Bruno. Já vou responder isso aí, tá bom? Então, dando continuidade. Outra coisa, pessoal, me responde aí se está tudo tranquilo. Se o vídeo está travando, se vocês estão me ouvindo bem, se está tudo normal. Se estiver travando, comenta aí que está travando, que eu tento mudar aqui para o 4G, para ver se fica melhor a transmissão. Mas eu acho que está indo tranquilo, né? Vamos lá, eu estava falando sobre conseguir clientes através da contabilidade. Então essa é uma das formas. Por quê? O contador, ele é uma pessoa de confiança do empresário. Ele é uma pessoa de confiança. Para mim, está travando muito. Então, eu vou mudar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Vamos lá. Vou mudar aqui. Voltou? Tranquilo? Show de bola. Acho que é o sinal. Deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Para mim está travando. Oi. Tudo ok? Podemos continuar? Tranquilo?
Manda um feedback aí. Parou de travar? Estão me ouvindo? Tranquilo? Vamos lá, dando continuidade? Tranquilo? Beleza, Rafael. Isso aí, vamos lá. Então é isso. O contador pode ser aquela pessoa que vai abrir as portas, que você pode conseguir novos clientes. Lembrando que tem que ser uma relação pessoal, sempre de muita responsabilidade, beleza? Se você faz uma parceria com um contador, se o contador ele vai confiar nos teus serviços, procura fazer tudo com muita responsabilidade, com muita qualidade, para que você não venha de forma nenhuma manchar o nome do escritório contábil, tá certo? Então, trabalhe com responsabilidade, entregue o serviço com qualidade, beleza? A outra forma também que você pode fazer, que inclusive no início foi o que eu fiz e que me ajudou bastante, você fazer parceria com uma clínica de saúde ocupacional. Inclusive nesse exato momento eu estou aqui na clínica Três Marias, que desde que eu iniciei a consultoria em segurança do trabalho, eu fiz uma parceria com os médicos dessa clínica, onde eles prestam o serviço de saúde ocupacional, os exames médicos, a elaboração do PCMSO e de alguns laudos. Então, em parceria com os médicos do trabalho, quando o meu cliente ele necessita, por exemplo, dos exames ocupacionais, então a gente direciona essas empresas para a clínica, onde é que eles vão realizar os exames médicos, e com essa parceria a gente também consegue novos clientes, tá certo? Vamos lá, então o Bruno perguntou aqui alguma coisa, deixa eu voltar, porque naquela hora travou e eu acabei esquecendo. Ele falou assim: qual a dica para os ansiosos que querem queimar etapas e tornar-se consultores almejando ganhos e esquecendo de se preparar? Pergunta muito boa, sem dúvida nenhuma. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, o que é que você precisa? Se você quer se tornar um consultor em segurança do trabalho, é importante que você esteja preparado para isso. Por quê, Gustavo? Porque a consultoria em segurança do trabalho, ela demanda muitos problemas. Você tem que ter uma carta na manga, você tem que resolver o problema daquela empresa, e é um serviço como qualquer outro, um serviço técnico de muita responsabilidade. Então você tem que ter a capacitação adequada para realizar determinadas atividades ou prestar determinados serviços. Por exemplo, você oferecer a elaboração de um PPRA sem você, apesar de estar habilitado para a elaboração desse programa, você não ter uma capacidade técnica, você não conseguir elaborar da forma correta esse programa de segurança do trabalho. Isso pode, sem dúvida nenhuma, comprometer o seu serviço, comprometer o teu cliente e a tua imagem também diante do mercado de trabalho, certo? Então o Bruno falou sobre algo importante, que às vezes o profissional de segurança do trabalho ele conclui o curso, né, técnico de segurança, engenheiro de segurança, seja lá, e já com aquela ansiedade, já quer virar um consultor, já quer abrir uma consultoria, às vezes ainda não fez nem estágio, não possui experiência prática nenhuma. Então, muito cuidado com essas experiências, de você iniciar já queimando etapas, certo? O que é que seria importante? Você pode, por exemplo, trilhar o caminho que eu trilhei. Primeiro eu iniciei como técnico de segurança do trabalho em uma empresa, aprendi muita coisa, aprendi a implantar um sistema de gestão de segurança do trabalho dentro daquela empresa, aprendi na prática de fato o que é SST, porque inclusive eu costumo até brincar com os colegas aqui, que eu costumo dizer uma frase que na prática a teoria é outra, na prática a teoria é outra, porque às vezes a gente aprende lá na escola algo, na faculdade, algo sobre segurança do trabalho, a gente fica encantado de agora eu vou resolver todos os problemas, se existe algum risco de acidente eu vou parar o processo produtivo, a linha de produção, se for fazer isso, vou fazer aquilo, vou dar bronca no trabalhador, no engenheiro, no gerente de produção e balalá, mas não é bem assim, né? Na prática a teoria é outra. Então primeiro você tem que aprender, você precisa saber de fato, vamos falar assim, as manhas, os macetes da segurança do trabalho. Quando eu falo das manhas, não é ajeitadinho, não é jeitinho, é de fato a forma de se trabalhar e de se implantar as ferramentas de segurança do trabalho, saber elaborar programas e laudos da forma correta,
ministrar treinamentos, que venha de forma a trazer resultados significativos para as empresas, para os clientes, tá certo? Então, é bom você pensar nisso. Aí outra coisa, alguém pergunta, abrir uma consultoria é muito bom, porque consultoria o cara ganha muito dinheiro. O profissional que é consultor, geralmente ele ganha muito dinheiro. Pode ganhar muito dinheiro? Pode ganhar. Como também pode ganhar pouco dinheiro? Pode ganhar. Então, se você é um profissional CLT, carteira assinada, então você vai se acostumar com aquele valor fixo que geralmente você recebe mensalmente pelos teus serviços que você elabora. Mas faça chuva ou faça sol, no final do mês você vai ter o valor X do teu salário sendo depositado na tua conta salário, você vai receber o dinheiro da forma que você recebe. Já quando você é um consultor de segurança do trabalho, existe um risco, né? Um ônus muito grande. E que risco é esse, Gustavo? Se você não vender serviço, se você não entregar o teu serviço, você não recebe nada. Então, existe o bônus de você poder ter ganhos maiores, mas existe o risco de que pode ser que naquele mês você não ganhe nada, você não receba nada. Então, para isso tem que haver sim uma dedicação muito grande. Quer vir aqui, meu amigo, participar? Não, amanhã não faço. Amanhã? Beleza. Você ganhar mais dinheiro sendo consultor, sim, sem dúvida nenhuma, mas vai existir esse risco que se você não entregar os serviços, você pode não ganhar nada. Outra coisa, as pessoas dizem, eu quero ser consultor porque ser consultor vai me dar o tempo livre, eu vou poder fazer o que eu quiser, no dia que eu não quiser trabalhar, eu não trabalho, se eu quiser trabalhar só 2 horas, 3, 4 horas por dia, eu só vou trabalhar isso. Será que é mesmo? Eu, trabalhando como consultor de segurança do trabalho, eu, sem dúvida nenhuma, trabalho muito, muito mais do que antes, quando eu era o técnico de segurança do trabalho, CLT, na construtora, né? Quando a gente passa a se tornar um empreendedor, a ser dono do próprio negócio, a gente acaba trabalhando, às vezes, o dobro do que se trabalhava antes quando era empregado. Então, essa é uma grande ilusão daqueles que não entraram no campo de batalha do empreendedorismo, achar que porque se torna um empreendedor vai ter muito tempo, vai poder passar dias e dias sem trabalhar. Por quê? Como volto a falar, porque se você não entregar serviços, se você não entregar os resultados, você não recebe nada. Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? E às vezes acaba de ter dias e dias da semana que a gente trabalha de manhã, à tarde e à noite para entregar os serviços, para atender os clientes, e não tem problema nenhum com isso, né? Trabalha mais, mas às vezes acaba sendo recompensado por isso, tendo ganhos maiores do que se fosse um profissional CLT. Lembrando, pessoal, que aqui eu não estou de forma nenhuma discriminando quem é carteira assinada. Sem dúvida nenhuma, conheço muitos colegas que são seletistas e que estão muito bem, que recebem um bom salário, vamos dizer assim, estabilidade, que não acredito que não existe estabilidade para ninguém. Como também eu conheço muitos colegas que são consultores de segurança do trabalho e que têm ganhos, sim, ganhos elevados. Então é importante, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, esse desejo de empreender na área de segurança do trabalho, você pense nessas questões. Outra coisa que me veio aqui na cabeça, que seria importante você pensar, né? Ter um pensamento a médio e longo prazo. Talvez hoje você ainda é um estudante da área de segurança do trabalho, ou você está desempregado, ou você é um profissional de carteira assinada, mas você sonha em ser um empreendedor, em ter a tua própria consultoria. Então começa desde já a trabalhar nesse plano B, certo? Como assim? A se capacitar, a se especializar em uma determinada área. Então tenta visualizar qual é o serviço que você quer prestar. Talvez a tua área demanda muito serviço voltado, por exemplo, para alguma determinada área. Aqui na minha região tem muita construção civil e eu vejo que muitas empresas precisam do treinamento da NR35. Então essa talvez possa ser uma oportunidade de você abrir uma empresa de consultoria que vai prestar.
ou você quer elaborar programas e laudos. Então, o que uma consultoria, por exemplo, ela pode oferecer, o que uma consultoria de segurança do trabalho pode oferecer. Um abraço aí para o Luciano, a gente sempre conversa sobre empreendedorismo, sobre segurança do trabalho. Inclusive, ele é uma das pessoas que me motivaram a falar sobre esse tema hoje, certo? Sobre como eu iniciei minha consultoria e dando dicas aí para aqueles que almejam abrir uma consultoria ou aqueles que têm dificuldade, abrir uma consultoria e têm dificuldade aí em conseguir novos clientes, em oferecer serviços para esses clientes. Então, a gente sabe que como uma consultoria você pode oferecer treinamentos, vários treinamentos com base nas NRs, lembrando que esses treinamentos, né, dependendo do treinamento, você tem que ter a especialização naquela área, você tem que ter a proeficiência. Mas aí se eu não tiver, por exemplo, Gustavo, se alguma empresa contratar a Mais Preventiva, que é a minha consultoria, para realizar, eles querem um treinamento de espaço confinado, né? NR33. O que é que você vai fazer? Porque eu não sou instrutor da NR33. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer parceria com alguém que ministra então esse treinamento e eu vou oferecer esse treinamento para a empresa. Agora, se eu não conseguir ninguém para fazer parceria, aí eu digo, esse serviço eu não realizo, certo? Quem sabe até o Claudemir, dependendo da demanda, eu vou com o Claudemir que está lá em Santa Catarina, eu vou dizer, Claudemir, vem para cá para o Nordeste para tu ministrar o treinamento da NR33. Mas aí, treinamentos, elaboração de PPRA, PCMSO, PCA, PPR, análise ergonômica do trabalho, PCMAT, LTCAT, laudo de insalubridade e periculosidade. Você pode atuar como um profissional que dá assessoria de segurança do trabalho. Como? Você faz a gestão da SST daquela empresa. Então você vai fazer visitas técnicas, você vai fazer auditorias naquela empresa, verificando as situações no ambiente de trabalho e gerando relatórios sobre segurança do trabalho, indicando melhorias no ambiente de trabalho, realizando treinamento, DDS na empresa. Então existe um leque enorme de possibilidades para você prestar serviços voltados para a área de segurança e saúde no trabalho. Então, se vocês querem minha opinião, vale a pena investir como um consultor de segurança do trabalho? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma, né? Então aí vai depender do teu perfil, da tua vontade, se de fato você quer entrar nesse campo de batalha, que não existe nada garantido, né? Existe o risco de você passar o mês e não receber nada, como também você passar o mês e ser muito bem remunerado por isso, assim como é o lado empreendedor para qualquer pessoa, para qualquer profissional, para qualquer empresa, né? Então a gente tem que a cada dia entregar o melhor serviço, atender bem o cliente, manter esse cliente. Então, se o cara quer ser um consultor de segurança do trabalho, muito mais do que ter conhecimento sobre SST, o conhecimento técnico, você vai ter que, como é que eu posso dizer? Aprender novas habilidades. Então você vai ter que aprender sobre vendas, sobre como atender bem o cliente, como manter esse cliente, vai ter que entender sobre questões da administração financeira da sua empresa, de como você administrar também as pessoas, como delegar as tarefas que devem ser realizadas. Então tem muita coisa aí que precisa você aprender a elaborar bem uma proposta, como apresentar bem uma proposta para você conseguir fechar determinados serviços, como elaborar um bom contrato de consultoria. Então tem muita coisa para se aprender e quem sabe aí nas próximas lives a gente também não pode falar sobre esses outros temas, tá certo? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, pessoal? Estou falando muito. Um abraço aí para José Ilma, que está sempre nos acompanhando, o Robson, o Maicon, o Luciano, a Mônica. E aí, alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pontuação com relação ao tema de hoje? Está sendo interessante, está sendo bacana? Me dá um feedback aí, pessoal. E aí?
Alguém quer fazer alguma pergunta? Enquanto vocês estão digitando, deixa eu anunciar como será amanhã. Amanhã, na nossa live, a gente vai então convidar uma colega de profissão, né, de segurança do trabalho. O nome dela é Cris Amélia. Ela é consultora em segurança do trabalho aqui da nossa região. E ela vai falar um pouco sobre a experiência que ela tem na área, sendo ela uma consultora de segurança do trabalho, contar um pouco da sua experiência, como ela iniciou e como é que ela está hoje, né? Então ela também pode dar algumas dicas sobre isso que eu estou tratando com vocês. O nome dela é Liz, ela tem uma consultoria chamada Evolution SST, certo? E ela vai estar comigo amanhã às 12h34. O Rafael perguntou valores, como você estima valores? Como você estima valores para a prestação de serviços? Boa pergunta, e que acaba sendo uma pergunta, como é que eu posso dizer? Vai depender muito, Rafael, vai depender muito da tua região, vai depender muito do serviço que você vai prestar, certo? Então, como é que você pode definir, estimar o valor do serviço que você presta? Eu sei que na tentação de primeiro verificar quanto é que o mercado ele está pagando por determinado serviço, e a partir daí você estabelecer o teu valor, a tua margem, se é acima da média do mercado, se é abaixo. Esse é um dos caminhos, você primeiro verificar quanto é que se paga, por exemplo, pela elaboração do PPRA na tua região para uma empresa de até 30 funcionários, por exemplo. A outra seria você verificar de fato quanto vale a tua hora trabalhada e verificar quanto tempo você passa para elaborar aquele documento. Lembrando que você vai ter que somar os teus custos, né? O teu custo de deslocamento, de utilização de equipamentos, de material, né? Como impressora, papel, como é que eu posso dizer, a encadernação dos documentos e o tempo em si que você vai levar. A questão dos impostos, da nota fiscal, da emissão do boleto. Então, depende muito, certo? Depende muito o valor que você vai cobrar. Isso vai depender, sim, da tua região. Vai depender também de como o mercado reage à prestação do teu serviço como empresa. Porque vai ter empresa, por exemplo, que já tem um nome estabelecido no mercado e que aquela empresa ela consegue oferecer um serviço, por exemplo, a elaboração de um PPRA por R$ 1.500 e as empresas pagam. Enquanto tem outras que, se oferecer por R$ 500, as empresas não pagam. Então vai depender disso também, né? De como é que você já está estabelecido no mercado de trabalho. A nossa amiga Ednólia Ramos disse: tá muito bom, show. A Fernanda, abraço para a Fernanda que sempre nos acompanha. É isso aí, a realidade é essa. Beleza, show de bola. Deu para entender? Então vai depender muito, certo? Depende muito. A gente pode sim usar algumas formulazinhas para calcular o valor do serviço? Pode, mas vai depender de qual é o serviço, vai depender de como na tua região as empresas pagam por determinado serviço. E sempre que você agrega valor, sempre que você mais do que na verdade estão te contratando, você acaba, assim, sem dúvida nenhuma, estabelecendo um valor mais alto pelo teu serviço. Então vai depender daquilo que você está entregando. Quem sabe você consegue vender um serviço pelo valor 2 vezes o dobro do que o concorrente está oferecendo, mas porque você de fato entrega isso que agrega muito, muito valor à empresa, tá bom? Então vai depender muito aí dessas questões. Beleza, pessoal? Gostaram do tema de hoje? Empreendedorismo na SST? Vocês querem que em outras lives nós venhamos tratar sobre assuntos voltados para isso também? Porque eu acho que é algo que as pessoas têm muitas dúvidas, porque eu recebo várias perguntas sobre isso, mas quase ninguém fala sobre isso. Não sei se os profissionais com medo que outros profissionais se tornem consultores de SST, não é esse o meu caso. Mas eu sinto sim essa deficiência, essa dificuldade de encontrar materiais, de encontrar vídeos, de encontrar pessoas nas lives falando sobre empreendedorismo e segurança do trabalho. Então, nas próximas lives a gente pode sim tratar sobre temas específicos sobre a segurança do trabalho. Inclusive um dos colegas na live anterior, acho que do sábado, não, foi no Stories,
ele deu uma sugestão que era para a gente fazer uma live sobre quais são os programas, os documentos, os laudos que um técnico de segurança pode elaborar. Então a gente pode falar sobre isso. Isso acaba trazendo, vamos dizer assim, uma das vertentes aí dessa área de empreender com segurança do trabalho. Sempre somando, é bom saber como outros profissionais começaram, quais as dificuldades. Muito obrigado. Dificuldades sempre irão existir, mas isso não é motivo para desistir, certo? Então a gente tem que estar ciente do seguinte: vai ter dificuldade? Vai ter muitos nãos? Vai ter alguns sim? Vai também. Então essa é a vida, certo? O importante é a gente não desistir, é a gente acreditar no nosso potencial e buscar sempre se preparar. Não adianta também querer fazer as coisas de qualquer jeito, achando que pelo simples fato de ter o registro como profissional de SST, todas as portas estarão abertas. Não, precisa atuar, precisa pensar de forma estratégica e buscar fazer um negócio da forma correta. Sim, sem dúvida a gente vai conseguir realizar bons negócios com a segurança do trabalho. É uma área promissora, é uma área que eu vejo, sim, sem dúvida nenhuma, que vale a pena você investir, você pensar, você querer ser um consultor em segurança do trabalho. Talvez você se sinta incapaz de prestar vários serviços. Então aí você pode se juntar com outros colegas que às vezes são especialistas em outras áreas e somando aí a tua especialidade com a especialidade do colega, vocês podem então aí gerar um leque de serviços que podem ser oferecidos para as empresas, para os clientes da tua região. Beleza? Show de bola? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Mais alguma crítica? Estou aberto aí. A gente vai finalizar. Estamos aí completando, acho que já. Deixa eu ver aqui quanto tempo. Não consegui ver. Deixa eu ver se eu consigo ver o tempinho aqui. Já temos aí bastante tempo, mais de 40 minutos da nossa live. Tranquilo, pessoal? Se surgir mais alguma dúvida, se alguém quiser fazer alguma sugestão, então vocês mandam um direct para mim ou comenta lá nos stories, que a gente vai estar sempre compartilhando com vocês aí dicas e conteúdos voltados para a nossa área de atuação. Beleza? Não se esqueça, de segunda a sexta, às 40 e 34 minutos, estaremos aqui com o nosso encontro marcado. Esse é o projeto SST 1234. Não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube. Entra lá, Gustavo Rodrigues, Tribo da SST. Então, vai lá, assina o nosso canal e acompanha, porque os vídeos das lives a gente está subindo lá para o nosso canal no YouTube. Então, se você não conseguiu assistir toda a live, se nesse momento não deu para fazer alguma anotação, de algum insight, de alguma dica que você teve, depois entra lá no canal que a live vai estar disponível para vocês, tá bom? Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.